Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. E a pergunta de hoje é: Adérito, por que as pessoas fazem demanda e elas não recebem esse retorno? Elas não recebem toda essa maldade de volta? Vamos falar sobre os conceitos que levam a isso. Começando, a gente precisa entender que nem todas as doutrinas e nem todas as religiões, nem todas as formas de ritualizar algo estão submetidos à mesma moralidade que nós temos. Ou seja, a Umbanda, ela distingue entre o bem e o mal e utiliza o sistema moral da sociedade atual, da nossa sociedade. Ou seja, fazer o mal a outrem é maldade. Isso é uma questão moral. Nossa sociedade hoje toma isso como uma maldade. Eu pratico um culto, uma religião maniqueísta. Eu distingo entre o bem e o mal. Sou adepto disso. Eu não concordo com destruir um casamento ou retirar alguém de um cargo para poder ocupar ele. Agora, não são todas assim. Existem outras formas de culto, como, por exemplo, as quimbandas independentes, né? Que é um outro conceito que muitos umbandistas não conhecem. A quimbanda não é simplesmente uma manifestação da esquerda dentro da Umbanda. Esse é um tipo de quimbanda. Existem as quimbandas dependentes de sistemas, como, por exemplo, é a quimbanda praticada dentro da Umbanda, que nós falamos que atua sobre a lei divina ou a lei maior, que é a lei de Umbanda. É uma lei que distingue entre o bem e o mal, em que deve existir o equilíbrio de forças e devemos combater as trevas, as sombras com a luz. Esse é um tipo de prática, nós chamamos de quimbanda, essa forma de atuar com Exus Pombagiras, Exu Mirim, Pombagira Mirim, dentro da Umbanda. Nós chamamos de quimbanda, só que essa quimbanda é dependente e, portanto, uma quimbanda da Umbanda. Ou, para alguns autores, quimbanda matriz. Existem quimbandas independentes. Quimbanda malay, quimbanda luciferiana, quimbanda xambá. São quimbandas, independente do nome. Eu não sou tata de quimbanda. Então, independente do nome, eu peço desculpas para aquelas pessoas que praticam realmente a quimbanda independente, eu falei o nome errado, tá? Eu realmente não sei e peço desculpas antecipadamente. Mas eu gosto de estudar, eu adoro isso. Essas doutrinas independentes, elas não possuem o conceito do bem e do mal. Ou seja, não há a luta entre a luz contra as trevas, do bem contra o mal, e sim disposição de espíritos, vontades de pessoas encarnadas e também de energias para atingir um determinado fim, independente se ele é moral ou não. E aí nós classificamos essas doutrinas, essas religiões independentes de amorais. Não são imorais, não são contra a nossa moral. Eles não são imorais, eles têm uma moral diferente. Eles são amorais, como se fosse o indígena que vem para a nossa sociedade e não pode ser punido porque ele é amoral, ele tem outra cultura, outros princípios. Eles estão na mesma cultura que nós estão na mesma sociedade, as quimbandas independentes. Porém, o culto, a doutrina e a sua egrégora é sustentada e fundamentada em um ritual amoral. Eu desejo alcançar algo. E para alcançar este algo que eu quero, que eu desejo ou que eu preciso, isso é a forma como o praticante encara, eu movimento energias, espíritos e a minha vontade própria para um determinado fim, próprio ou de terceiros. Então essa é a resposta simples e rasa desse assunto. Por que as pessoas demandam? Porque elas querem atingir um fim, qualquer ele que seja, qualquer fim que seja. Eu quero fechar o seu terreiro,
Eu faço um ritual magístico dentro do meu sistema de magia, de crenças, para atingir esse objetivo, fechar o teu terreiro. Mas por que cada pessoa tem uma motivação para isso? Mas eles não vão receber a lei do retorno? Para a doutrina deles, não há a lei magnética do retorno. Para o sistema de crenças deles, das quimbandas independentes e de todo tipo de culto que seja amoral, não há o retorno. Não que eles não recebam o retorno, isso é uma coisa doutrinária. Eu estou explicando a forma, a motivação, o porquê das coisas e explicando qual é o sentimento. Eles não fazem, e eu digo eles porque eu não pratico, eles não fazem o ritual pensando, eu vou me resguardar, senão esse negócio pode respingar em mim. Não. Dentro da concepção de religião, de doutrina que eles praticam, dentro da doutrina deles, é amoral. Não há problema algum em fazer isso. E sim, a possibilidade de ser feliz e querer aquilo que está ao alcance daquela magia. Eu não estou dizendo e não devemos julgar se está certo, se está errado, eu concordo ou não concordo. Eu estou aqui explicando e dando resposta à pergunta, para que não fiquemos perguntando o porquê, por que eles não caem, por que não acontece, por que eles não se ressentem, por que isso. Eles são amorais, eles têm outra forma de encarar as coisas. Por essa razão, não se sentem constrangidos em dispor destes serviços, desses trabalhos espirituais para as pessoas praticando a cobrança. Tá? Não é Umbanda. A Umbanda é maniqueísta. A Umbanda tem distinção entre bem e mal e a Umbanda não permite, a não ser que a Umbanda seja, neste caso, numa prática, seja cruzada com algum tipo de quimbanda independente, o que é muito difícil, o que é muito raro, porque praticar duas crenças fica muito complicado. De um lado, tudo pode, e de um outro lado, tem que praticar de acordo com a lei divina. Então, na própria cabeça do sacerdote ou do médium, isso é muito complicado, por isso é muito difícil de existir. Então, fazem porque desejam atingir um objetivo. Recebem a lei do retorno? No sistema de crenças dele, não há nenhuma forma de retorno. Existe o ataque, existe a defesa e existe a competência magística de se defender e de atacar. Simplesmente isso e pronto. Não há outras considerações. Essas foram as considerações de hoje. Espero que você tenha entendido. Espero que você saiba que eu estou passando as motivações. Espero que você saiba que eu não sou um tata de quimbanda. Espero que você entenda que existe um vasto caminho a estudar, a percorrer e é importante não julgar. Porque enquanto você julga, você deixa de estudar. Enquanto você julga, você fecha a sua cabeça para novas formas de praticar a religião. Seja para entender ou seja para escolher aquela que melhor se adequa ao seu sistema de crenças. Você pode combatê-las, você pode aceitá-las ou você pode simplesmente entendê-las. Eu só digo o seguinte: se você conseguir entender esse conceito, quando você receber uma demanda, você não vai ficar emotivo com isso e ser ineficiente para quebrar essa demanda, para retirar isso do meio e para poder entender o que deve ser direcionado, para onde deve ser direcionado e qual é o principal problema desse tipo de doutrina de ritual. Por exemplo, e eu vou dizer rapidamente que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas é uma consequência, se um quiumba é enviado para o teu terreiro e ele é pego numa sessão de desobsessão ou descarrego por meio do transporte mediúnico e diz: eu vim fazer tal coisa com esta pessoa que estou. Então, no lugar de você acorrentar e deixar em algum lugar e essas correntes vão se desfazer ao longo do tempo, ele pode ser resgatado, você pode oferecer aquilo que é pior para quem pratica um tipo de ritual
amoral, que é retirar estes seres, esses eguns ou até mesmo essas entidades que atuam a favor deste ritual contra a pessoa, dessa ação magística, para a tua corrente. No lugar de você, eu vou te levar de volta, eu vou te afundar e você vai para uma escola e não vai para uma escola, não vai para nenhum lugar. Vai ficar preso, ele vai querer voltar porque ele deseja voltar lá para a ordem dele, onde ele tem tudo aquilo que ele quer e aquilo que precisa. Você tenta convencê-lo a trazer para dentro da lei de Umbanda e aí você enfraquece quem estava atuando contra essa pessoa. Por isso que é muito difícil, muitíssimo difícil encontrar um mago negro e completamente impossível encontrar um dragão numa sessão de transporte. Se você conhece o conceito dos dragões, dos magos negros e por aí em diante. Você vai encontrar mais Egum, um Quiumba no máximo. Essas foram as considerações de hoje. Quero mandar um grande abraço para todos. Inscreva-se no canal, clique em gostei, compartilha, comenta. Faça do Umbanda T7 o seu canal de Umbanda na internet. Um grande abraço, até amanhã e tchau.